Olá, gente, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso estudo das abordagens da administração, a gente vai ver agora a abordagem estruturalista de uma forma bastante concisa e resumida, né, para a gente entender melhor como que foi essa importante abordagem dentro da administração. Ela tem dois desdobramentos, né, que é a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. Bom, e quais foram as origens dessa teoria da burocracia? A gente pode apontar algumas origens como a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Elas, embora fossem muito importantes, elas deixaram algumas brechas ali a serem resolvidas, né? Alguns pontos ficaram incompletos. Um segundo ponto das origens é a necessidade de um modelo de organização racional, capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas dentro da organização. Terceiro ponto é o crescente tamanho e complexidade dessas organizações, dessas empresas, passaram a exigir modelos organizacionais cada vez mais bem definidos. E quais foram essas características da burocracia? Embora nós já tenha um vídeo que fala dessas características de um modo mais explicado e tudo mais, eu vou passar aqui rapidamente para a gente ver quais são essas características então. A primeira é o caráter legal das normas e regulamentos, né? Então a burocracia ela tem essa questão de ser algo formal, legalizado, né? O segundo ponto é o caráter formal das comunicações. As comunicações dentro do modelo burocrático elas são todas formalizadas, elas têm que ser todas registradas, né? Então envolve a utilização de e-mails, mensagens, registros em atas e papéis e tudo mais. O terceiro ponto é o caráter racional e divisão do trabalho. Então, uma das características da burocracia é justamente o fato dela ser racionalizada, o modo como a organização vai funcionar, e há uma divisão de trabalho nesse processo de racionalização. O quarto ponto é a impessoalidade nas relações. Dentro da burocracia, preza-se pela impessoalidade, ou seja, você não pode utilizar de favores pessoais, né, e utilizar também de interesses próprios nas decisões que cabem dentro da organização. O quinto ponto é a hierarquia da autoridade. Dentro de um sistema burocrático, você tem uma hierarquia, né, onde vai ficar demonstrado ali quem tem mais autoridade, né, quem se submete a quem dentro da organização. O sexto ponto são rotinas e procedimentos padronizados. Dentro da burocracia, você tem todas as rotinas e todos os procedimentos, eles são todos padronizados a fim de facilitar o desempenho da função e o andamento do trabalho. A sétima característica é a competência técnica e meritocracia. Esse é um ponto importante porque dentro da burocracia você tem que valorizar o mérito. Você vai sempre estar tomando as decisões com base nos resultados das pessoas, né? A pessoa que for melhor, a pessoa que tiver o melhor resultado, melhor desempenho, ela acaba promovida, né, ou escolhida para determinada função ou tarefa. É por isso que nós temos exames, provas, concursos públicos e tudo mais, com base na meritocracia, que é uma característica muito importante, né, e que deve ser bastante reforçada. A oitava característica é a especialização da administração, que o sentido é principalmente o de que o mais adequado ele assume a frente, né? A pessoa que tem mais conhecimento em determinada área, ela acaba assumindo a frente daquela decisão. A nona característica é a profissionalização dos participantes, que de modo resumido, dentro da burocracia as pessoas tendem a se especializar nas suas funções e tarefas. E a décima e última característica é a completa previsibilidade do funcionamento. Isso é importante porque a burocracia antecipadamente define qual vai ser a forma de funcionamento de determinada empresa, organização que for, né? E assim também como os cargos e tarefas. Então você consegue ter uma certa previsibilidade do andamento daquela organização. E quais são algumas vantagens da burocracia? Eu vou destacar algumas. A primeira é a própria racionalidade, né? E a racionalidade leva em consideração quais são as tarefas, os meios de trabalho para se atingir determinados objetivos.
Uma outra vantagem é a rapidez nas decisões. Isso parece estranho, porque quando a gente pensa em burocracia, a gente pensa justamente o contrário, algo demorado e complicado. Mas ela foi criada para acelerar os processos de tomada de decisão. Se ela não consegue atingir isso, é porque está tendo algum problema, alguma coisa não está funcionando bem dentro daquele processo, tá bom? Outra vantagem é a uniformidade de rotinas e procedimentos, né? Isso favorece a padronização, isso facilita o trabalho, isso dá agilidade ao processo. Uma outra vantagem é a continuidade da organização, porque a organização ela tem ali o modo como ela vai funcionar descrito, né? Então, as pessoas passam pela organização, entram e saem, mas a organização permanece. Tem outra vantagem que é a redução do atrito entre as pessoas. De modo geral, a burocracia determina quais são as tarefas e responsabilidades de cada um. Assim, dessa forma, racionalmente, ela evita que as pessoas acabam invadindo a área de decisão e de responsabilidade de outras. Bom, com relação à burocracia, é claro que nós temos alguns problemas, né? Esses problemas que a gente chama na burocracia, eles são conhecidos como disfunções da burocracia ou disfunções burocráticas. E quais são essas disfunções burocráticas? A primeira é a internalização das regras e apego aos regulamentos. Isso significa que o trabalhador ele fica muito apegado aos processos, né? E isso de alguma forma é negativo porque ele tira a flexibilidade do funcionário. Ele está muito apegado aos detalhes das normas, então isso atrapalha e isso costuma também gerar atraso na execução da tarefa. Uma segunda disfunção é o excesso de formalismo e de papelório, né? Ou seja, na burocracia você pode ter esse problema de se gerar um excesso de registros em papéis e todo um formalismo, né? E todo esse formalismo ele costuma atrasar os processos de comunicação e o andamento das decisões. Uma terceira disfunção burocrática é a resistência às mudanças. De modo geral, como eu disse, as pessoas acabam se apegando às normas, ao seu trabalho rotineiro. O processo de mudança costuma ser muito complicado. A pessoa é acostumada a fazer o seu trabalho e determinada rotina, e ela tem grandes dificuldades e muitas vezes gera resistência em qualquer processo de mudança dentro da organização, principalmente envolvendo a sua área de atuação. Um quarto ponto é a despersonalização do relacionamento, né? É porque as pessoas acabam enxergando as outras dentro da organização pelos seus cargos, pelo cargo que a pessoa ocupa, né? Isso tira um pouco esse contato mais pessoal e gera um certo formalismo também. Um quinto problema relacionado à questão da burocracia que pode surgir é a categorização como base do processo decisório. O que é isso? Isso significa que as pessoas que tomam decisões, elas tomam de acordo com sua autoridade dentro da organização. Então, quem vai tomar decisão relacionada a algum tipo de problema é a pessoa que ocupa a maior autoridade dentro daquela área ou departamento. Não é aquela pessoa que possui mais conhecimento. Não é a pessoa mais capacitada em termos de conhecimento que toma a decisão. É a pessoa que tem mais autoridade no sentido hierárquico, né? De formalidade, de cargo dentro da organização. Um sexto ponto, ele já está ligado a outros problemas que já foram citados anteriormente, que é a superconformidade às rotinas e aos procedimentos, né? Então a pessoa está tão acostumada a fazer aquilo que vai ter alguns problemas bastante ruins para a organização. E quais são esses problemas? O funcionário ele acaba perdendo qualquer iniciativa dentro do trabalho, porque ele está super acostumado a seguir aqueles procedimentos formais. Então você tira a iniciativa do funcionário. Você também tira o processo de inovação do funcionário, né? E as empresas hoje, dentro da dinâmica do sistema de mercado, o processo de inovação é importante e faz parte disso. Se você prejudica ou retira o processo de inovação, isso tende a gerar grandes prejuízos para a organização. E há também a perda da própria criatividade, né? A pessoa não consegue ter criatividade para pensar em soluções novas porque ela está muito presa às suas rotinas de trabalho. Uma sétima disfunção burocrática é a exibição de sinais de autoridades.
A burocracia ela acaba enfatizando a hierarquia de autoridade dentro das organizações. Então você consegue observar a autoridade dentro da organização observando muitas vezes o uniforme que a pessoa usa, a sala que ela possui de trabalho, o tamanho da mesa da sala. Há várias características que deixam visível quem tem mais autoridade ou não dentro da organização. E um último ponto em relação à disfunção burocrática é a dificuldade no atendimento ao cliente e conflitos com o público. Isso é um ponto importante e ele é muito mais bem observado se tratando de empresas, de organizações públicas, né? Por quê? Porque dentro de uma empresa privada, um mau atendimento gera uma reclamação para o proprietário ou para o responsável ali do ambiente que pode tomar providências mais rigorosas. E por que se gera essa dificuldade no atendimento aos clientes? Porque o funcionário ele está voltado para dentro da organização. Então ele é avaliado pelo seu chefe e não pelo cliente, entre aspas. Então, dentro de um órgão público, se o funcionário está agradando o seu superior, seu chefe, que depois vai avaliá-lo no trabalho, isso é o suficiente, né? Ele é mais blindado, ele é menos sensível às reclamações dos clientes, né? Já na iniciativa privada, como eu disse, as reclamações podem gerar uma demissão. No serviço público, mesmo que você tenha processos que você pode recorrer para fazer alguma reclamação a respeito do trabalho, atendimento, o que for, isso tem um encaminhamento um pouco diferente, né? O autor do livro que a gente está utilizando, ele acaba também fazendo algumas referências ao aspecto do estudo das organizações, né? Então ele fala que a sociedade que a gente vive, a sociedade moderna, é uma sociedade constituída por organizações e que elas são super especializadas e interdependentes. Ou seja, a sociedade é formada por um conjunto inúmero de organizações. Essas organizações, como eu disse, são empresas, né? As indústrias, as lojas, podem ser as ONGs, podem ser as igrejas, as forças armadas, existem diversos tipos de organizações. E essas organizações desempenham inúmeras funções dentro da sociedade. E todas essas organizações, que são inúmeras, né, milhares delas, acabam demonstrando a complexidade do meio social em que nós vivemos. O autor também ele destaca a questão do homem organizacional, né? O que é esse homem organizacional? Esse homem é o homem que ele vai desempenhar diferentes papéis em várias organizações. Então ele acaba tendo diferentes papéis dependendo da organização em que ele atua naquele momento. Com relação a esse homem organizacional, há 4 características que são importantes para esse homem ter no meio dessa sociedade moderna em que nós vivemos atualmente. E quais são elas? Primeiro, a flexibilidade. É extremamente importante hoje nós desenvolver nosso comportamento, porque a sociedade ela exige isso. Uma segunda característica é a tolerância às frustrações, né? O homem moderno, então, ele tem que resistir às suas frustrações, às suas desilusões, que não são poucas, aliás, né? Então é importante ele ter essa resistência emocional, psicológica, porque ele pode estar lidando com diversas situações e que muitas vezes o resultado não é aquilo que ele espera. Uma terceira característica desse homem organizacional é a capacidade de adiar recompensas. O que isso significa? Significa que nós temos que ter a paciência de nos esforçarmos agora e colher as recompensas em um tempo futuro. Então você planta agora para num futuro você poder usufruir desses benefícios e vantagens daquele seu esforço. E a quarta e última característica desse homem organizacional é o permanente desejo de realização, no sentido de você sempre ter a ambição de conquistar novos espaços, de você crescer profissionalmente, se desenvolver como indivíduo, de amadurecer intelectualmente, entre outros aspectos. Bom, dessa forma a gente encerra aí um estudo conciso aí sobre o que foi essa abordagem estruturalista da administração, né, com ênfase principalmente no aspecto burocrático, e a gente vai depois partir para a próxima abordagem, que é a abordagem comportamental da administração. A gente se vê daqui a pouco, então. Até mais.